Queridos irmãos, eu convido a todos a que nós abramos as Escrituras Sagradas na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Hoje nós estamos encerrando a exposição desta epístola. Faremos a leitura então do verso 10 até o final, até o verso 23. Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 a 23. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Até aqui, meditação na leitura do texto da Palavra de Deus. Curvemos a nossa fronte para pedir iluminação ao nosso Deus. Ó Senhor, nós lhe agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá de exposição, ó Deus, em nosso culto que prestamos ao Senhor, da Tua Palavra. E eu lhe peço nessa hora a iluminação do Teu Espírito, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua vontade nesta manhã e aplicá-la às nossas vidas, poderosamente, graciosamente, mediante a operação do Senhor. Assim nós oramos a Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós meditaremos, queridos, a respeito da gratidão e do contentamento, a respeito da vida cristã. O assunto que Paulo trata nesta última sessão da epístola é uma das principais razões dele ter escrito a sua carta aos Filipenses. O que nós lemos aqui nessa perícope. Ele quer agradecer aos Filipenses pela oferta que Epafrodito trouxe da igreja de Filipos até a sua prisão, onde ele estava em Roma. Lembram que quando Epafrodito ele chegou a Roma, em sua prisão, ele sai de Filipos e vai a Roma, e ele entregou a oferta da igreja nas mãos do apóstolo Paulo, e ele traz notícias do que estava acontecendo em Filipos, do que estava acontecendo no meio da igreja. E Paulo então escreve essa carta. E agora, após tratar diversos assuntos, problemas que nós temos estudado, ele ensina, ele orienta, ele adverte e ele faz uma série de exortações finais à igreja. Agora Paulo quer expressar a sua gratidão aos filipenses pelas dádivas que ele recebeu. E nós veremos isso nesta manhã. A minha expectativa é que por meio desse assunto Deus fale conosco. Encerrando esta carta, nós temos temas aqui que são muito importantes e que precisam fazer parte da vida cristã. Temas como alegria, contentamento, reconhecimento, gratidão, motivações corretas, são virtudes que precisam fazer parte da nossa vida. Só para o nosso entendimento,
nós fizemos a leitura aqui de como nós dividiremos a estrutura do texto. 3 partes. Primeiro, os versos 10 a 13, Paulo ele expressa a sua alegria pela oferta que ele recebeu e o seu contentamento no Senhor. Vai ficar muito claro isso aqui. Depois dos versos 14 a 20, Paulo vai agradecer aquilo que ele chama de cooperação ou parceria fiel dos filipenses para com o seu ministério. E por último, versos 21 a 23, nós temos as saudações finais e a bênção, que é costume do apóstolo Paulo. Então vamos ver parte a parte aqui. Primeiro então, queridos, Paulo expressa sua alegria no Senhor pela oferta recebida e também o seu contentamento no Senhor. Começaremos pelo verso 10, do 10 ao 13. Né? Veja o verso 10 aí. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: eu fiquei muito alegre no Senhor, eu me alegro no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu ou reviveu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, ele diz, vocês já tinham esse cuidado antes, mas faltava oportunidade. Paulo ele vê nos filipenses uma preocupação com ele, desde o início do seu ministério, este cuidado deles com ele. E que esse cuidado se manifestou no envio da oferta ao apóstolo Paulo na prisão. Esse texto ele remonta, nós veremos mais adiante, o capítulo 1, verso 5, que nós vimos na primeira exposição aqui. Paulo deu a razão porque ele era grato a Deus e porque ele orava pelos filipenses. Ele diz no capítulo 1, verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, que é uma referência ao apoio financeiro que a igreja dava ao apóstolo Paulo. E quando isso aconteceu, diz o apóstolo Paulo, desde o primeiro dia que eu estive aí, há 10 anos atrás em Filipos, e até agora. A igreja havia acolhido Paulo desde o início, começando por intermédio da casa de Lídia, que foi a primeira convertida na cidade de Filipos, está registrado em Atos capítulo 16, e em diversas outras ocasiões do seu ministério. A igreja de Filipos se tornou a maior parceira no ministério de Paulo, que nós veremos mais adiante. Mas parece que aqui, quando Paulo diz isso, parece que os filipenses, por alguma circunstância adversa, eles teriam passado um tempo sem contribuir novamente. Algum tempo sem contribuir. E logo que a notícia da prisão de Paulo chegou a Filipos, nasceu o desejo da igreja fazer algo a respeito, para ajudá-lo. E inicialmente não se apresentou uma oportunidade favorável a isso. E diversas coisas puderam ter acontecido. Talvez faltou um mensageiro, e faltou recursos, enfim. De qualquer modo, passou o tempo antes que surgisse a oportunidade. Mas logo que a situação mudou, os filipenses agiram rapidamente, como sempre fizeram, e enviaram Epafrodito, que estava disposto a isso. E Paulo diz, eu me alegro sobremaneira no Senhor, por isso, porque agora uma vez mais vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado, renasceu o cuidado que vocês tinham por mim. Ou seja, o cuidado reviveu. Esse termo aqui que Paulo utiliza, renovastes, que é renascer, reviver, é um termo aplicado à agricultura, quando trata de uma planta que cresce e que brota novamente. Aquilo está brotando, renascendo, revivendo, e que no caso se concretizou no envio da oferta dos filipenses a Paulo na prisão. E Paulo diz, eu me alegro com isso. Eu me alegrei porque isso reviveu em vocês. Mas Paulo diz que esse cuidado eles já tinham antes, percebam isso. Esse cuidado vocês já tinham antes, mas faltava oportunidade, na verdade. Ou seja, ele está ciente da preocupação e do cuidado constante que a igreja tinha com ele. Então, para resumir esse ponto, para entender Paulo, ele estava dizendo mais ou menos isso. Vocês sempre tiveram esse cuidado comigo e sempre apoiaram o meu ministério,
de plantação de igrejas, de pregação do evangelho. Eu sei que vocês queriam ter feito isso antes, mas faltava oportunidade. Talvez dificuldade de angariar donativos. Agora eu me alegrei no Senhor sobremaneira, porque isso reviveu em vocês. Isso renasceu novamente. E dos versos 11 e 12, veja Paulo, para ele prevenir de qualquer inferência que pudesse ser feita com isso, como se as suas palavras fossem uma expressão de necessidade, ou uma queixa, uma reclamação, como se ele estivesse dizendo, eu quero outra oferta, eu quero oferta, para enviarem mais uma oferta a ele, prevenindo essa natureza aqui, no cuidado que é próprio de Paulo. Paulo, ele diz que ele afirma isso, não porque ele se sentia necessitado ou desamparado, porque ele tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Veja aí no verso 11. Ele diz, eu digo isso, ou seja, eu me alegrei no Senhor porque isso reviveu em vocês, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estou dizendo isso para vocês não porque eu esteja necessitado, ou como se eu estivesse pedindo, envie mais ofertas, porque eu aprendi a viver contente, eu tenho contentamento em toda e qualquer situação. E esse contentamento que ele utiliza aqui remonta a uma filosofia grega da época que era conhecida dos filipenses. Existiam os epicureus, mas também os estoicos, que era o estoicismo. Essa filosofia estoica descrevia um grego que, de maneira imparcial, ele aceitava toda e qualquer situação sem reclamar. Isso era o estoico. Qualquer situação sem reclamar. Esse era o contentamento para o grego. Ele passava por tudo ignorando as circunstâncias, ignorando a dor. Ele suportava tudo isso com todas as suas forças, com todos os seus, tudo aquilo que ele podia, sem dor e sem a menor queixa da sua necessidade. E para eles, este contentamento advinha da sua suficiência pessoal, da sua autossuficiência. Mas para Paulo e para a igreja, o contentamento do cristão é diferente. Ele é diferente. Ele não vem da sua autossuficiência. O contentamento cristão não vem da sua força, mas ele está em Cristo. O cristão, ele tem contentamento em Cristo. Ele é satisfeito em Cristo. Ele é satisfeito totalmente na suficiência que vem de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E isso tanto na abundância quanto na escassez. Por isso, apesar das circunstâncias externas, Paulo diz, eu ainda estaria satisfeito. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É independente de. Independente de. E aí ele diz no verso 12 exatamente isso. Tanto eu sei estar humilhado, ou abatido, rebaixado por circunstâncias, necessitado, como também ser honrado na fartura, na abundância. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto da fartura, ser alimentado, como de fome. Assim de abundância, muito suprido na abastança, como de escassez, passar necessidade. Ou seja, Paulo aponta aqui situações da vida dele em extremos opostos para descrever exatamente esse ponto dele. Eu sei viver contente, tanto quando eu tenho muito, quando eu tenho pouco, em necessidade ou em abundância. Por isso que eu não estou dizendo isso para vocês como se eu estivesse dizendo assim, me envie outra oferta. Não. Não estou dizendo isso, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja na abundância ou seja na necessidade. Por quê? Ele diz, eu já tenho essa experiência. Veja o que ele diz aí, final do verso 12. Eu já tenho essa experiência, que é melhor traduzido assim, eu aprendi o segredo. Porque eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. É interessante esse termo. Muito interessante.
Paulo aprendera o segredo. Esse verbo, utilizado unicamente aqui no Novo Testamento, está relacionado com mistério. Com mistério. Ou seja, Paulo diz, eu fui iniciado nesse mistério, eu aprendi esse segredo. Essa expressão os filipenses conheceriam muito bem. Era uma expressão da época grega que remetia às religiões da época. Religiões de mistérios que existiam, em que os iniciados tinham que aprender ou descobrir o segredo. Por isso que pouca informação havia, porque os iniciados nessas religiões, eles precisavam descobrir esse segredo. E Paulo diz que for iniciado ou instruído nesse segredo. Qual segredo? O do contentamento. O de viver contente, quer na necessidade, quer na abundância, quer na fartura, quer na escassez. Em toda e qualquer situação. Eu aprendi o segredo do contentamento. Paulo estava familiarizado, meus irmãos, com as duas condições, mostrando que em diversas ocasiões da sua vida ele passou por isso. E ele se encontrou nestas situações, mas ele diz, eu aprendi o segredo do contentamento. A pergunta que fica é por que é um segredo? Por que é um mistério? Por que ele tem que dizer, eu aprendi esse segredo? É porque muitos não encontram. Talvez a melhor resposta seja essa. Muitos não aprenderam. E daí a murmuração, daí a reclamação, e daí não compreender as circunstâncias da vida. Porque não aprendeu o segredo, por diversas razões, nós poderíamos enumerar aqui. Mas em Cristo, este segredo é revelado. Em Cristo ele pode ser revelado. Deus revela esse mistério do contentamento. Mas aqueles que rejeitam a Cristo, meus irmãos, não podem compreender como um cristão pode viver contente em toda e qualquer situação. Não conseguem compreender. Porque Paulo diz, eu aprendi. Conclusão de Paulo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A pergunta é por quê? Verso 13. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não preciso nem dizer como é utilizado esse texto hoje em dia, né? Você pode comprar um carro se você tiver fé. Você pode ter uma mansão, uma casa. É claro que primeiro você precisa plantar uma semente. Infelizmente se diz isso. Você pode fazer o que você quiser. Deus lhe deu um papel em branco e você assinou. E você pede tudo o que você quiser e Deus simplesmente assina embaixo. Está óbvio que não é isso, né? Está óbvio que essa teologia, chamada teologia da prosperidade, que se utiliza desse texto também, não está completamente equivocado, né? Você aprendeu o sentido agora. Esse tudo de Paulo, tudo posso, refere-se ao contexto, ou seja, eu sei viver contente em toda e qualquer situação, seja na abundância ou seja na escassez, com a força que Cristo me dá, com a graça que vem de Cristo, que é suficiente, eu posso passar por tudo isso. Eu posso viver em toda e qualquer situação com contentamento e com alegria. Tudo posso naquele que me fortalece. O poder, a força, a graça para enfrentar tudo isso com alegria e contentamento vem daquele que me fortalece. Assim eu recebo graça para enfrentar tudo isso. Para enfrentar tudo isso. Agora você já sabe, e eu também, o porquê é que Paulo conseguiu cantar lá na prisão em Filipos, juntamente com Silas, quando estava amarrado com o pé no tronco e chicote no pé. E eles cantavam na prisão. Agora você já sabe o porquê, Paulo. Por causa do contentamento. Eu vivo em toda e qualquer situação. E agora você já sabe também o porquê que ele pode dizer isso quando está preso em Roma. E agora nós sabemos também o porquê que um dos temas da carta é a alegria. Este é o segredo do contentamento. É isso que Paulo quer que os filipenses aprendam e é isso que ele quer que eles vejam nele. Vamos para a segunda parte, dos versos 14 a 20. Paulo, então, primeiro, ele agradeceu, se alegra no Senhor pela oferta
e fala do contentamento que ele tem no Senhor. Agora ele agradece a cooperação fiel dos filipenses com o seu ministério. E agora ele retoma o tom de gratidão do verso 10. Ele retoma o tom. Veja aí no verso 14. Todavia, perceba o todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, ou nas minhas aflições. Por que todavia? Ou seja, à luz do que ele vem dizendo. Ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Todavia, não significa que vocês erraram colaborando comigo nas minhas diversas aflições. Eu não estou dizendo isso. Paulo não quer deixar a impressão aqui que os donativos que ele recebeu eram supérfluos ou não apreciados por ele. Ele diz, não estou dizendo isso. Vocês fizeram bem, associando-vos na minha tribulação, que é uma referência à associação às ofertas dos filipenses. Era a cooperação com o ministério dele. E isso que é o termo associar aqui. Se refere à parceria, à cooperação. É nesse sentido. Ou seja, embora ele confiasse em Cristo e ele sabia que Cristo o sustentava e que ele era contente em toda e qualquer situação, Paulo queria que os filipenses soubessem que o amor deles, a ajuda deles, foi uma bênção para ele e foi muito apreciada por ele. Porque, de fato, ele passou por diversas situações muito difíceis. E eles eram a única igreja, está aí no verso 15, que cooperaram com Paulo desde o início do Evangelho, quando ele partiu da Macedônia. Veja aí no verso 15. E sabeis também, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Eles eram a única igreja. Vocês lembram que nós mencionamos aqui que enquanto Paulo ele estava realizando a sua segunda viagem missionária, em resposta a uma visão que ele teve de Deus, ele e seus companheiros, Timóteo estava com ele, Silas e Lucas, que escreveu o Evangelho de Atos, está aqui em Atos 16. Eles partiram de Troade, na província da Ásia, que hoje é parte da atual Turquia, e eles viajaram para a Macedônia, que é a atual Grécia, a fim de plantar a primeira igreja na Europa, que era Filipos. Foi isso que aconteceu. E no início do Evangelho, ou seja, quando ele chegou em Filipos, é isso que significa, no início do meu Evangelho aí, na Macedônia, vocês se associaram comigo. E quando eu parti da Macedônia, ou seja, ele plantou a igreja em Filipos, ele plantou a igreja em Filipos, você dá uma olhadinha depois, do capítulo 16 de Atos ao capítulo 18, ele dá sequência em sua viagem missionária em cidades da Macedônia, e ele chega em Tessalônica, capítulo 17 de Atos. Mas depois ele vai para Bereia, que é a 80 quilômetros de Tessalônica, mas depois partiu para Macedônia, da Macedônia foi para Atenas e foi para Corinto, que é na capital da Acaia. E o que ele está dizendo é o seguinte, mesmo antes de partir da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Desde que eu cheguei aí e quando eu parti daí, somente vocês. A única igreja que cooperava com Paulo no seu ministério nesse período, que ele chama de ministério de dar e receber, o relacionamento de dar e receber. Era uma relação de ambas as partes ativas. Ou seja, a parte da igreja era ofertar, apoiar, suprir Paulo e apoiar financeiramente a Paulo, porque ele dava sequência nas suas viagens missionárias de plantador de igrejas, e Paulo, a parte de Paulo missionário era passar pelas aflições, parte mais difícil, né? Passar as aflições do ministério, e Paulo ministrava espiritualmente a eles a palavra de Deus, e eles eram a única igreja que supriam. Todavia, fizeste bem, e vocês, a única igreja que se associaram comigo no tocante a dar e receber, desde que eu cheguei e eu parti da Macedônia. Em verso 16, Paulo diz que teve necessidades, mas que Deus usou os filipenses para supri-las. Mais uma vez aqui, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas,
o bastante para as minhas necessidades. Até para Tessalônica. Então, se você der uma olhadinha no mapa, você vai ver que ele sai de Filipos, como eu disse, ele passa por outras cidades, 40, 50 quilômetros distante uma da outra, e vai para Tessalônica, que era média de 150 quilômetros depois de Filipos. 150 quilômetros, mais ou menos. Tessalônica era a capital da província da Macedônia, tinha uma média de 200 mil habitantes na época. E Paulo vai para lá. De Filipos, Paulo recebeu, ele diz, mais de uma vez contribuições, quando ele está em Tessalônica, da igreja dos filipenses, que supriam e cooperavam com o seu ministério de plantação de igrejas, e só eles. Mais de uma vez, vocês fizeram isso comigo. A gente percebe a gratidão, né? E o amor da igreja pelo apóstolo e pela obra missionária. A igreja tornou-se cooperadora do evangelho desde o primeiro dia até agora. Capítulo 1, verso 5. A igreja havia acolhido Paulo desde o início, por intermédio da casa de Lídia, Atos capítulo 16. A igreja se tornou a maior parceira do seu ministério no começo em Filipos, que nós vimos, agora, versos 15 e 16, em Tessalônica, e lhe enviou sustento enquanto estava em Corinto. 2 Coríntios capítulo 11, verso 9. Porque ele sai dali, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. E lá os filipenses deram suporte a Paulo, desde que ele sai da Macedônia. Verso 17, Paulo remonta ao que ele diz no verso 11 mais uma vez. Mais uma vez. Ele havia dito o seguinte, para fechar a compreensão aqui. Fiquei muito alegre no Senhor, porque mais uma vez renasceu o cuidado de vocês por mim. E ele diz que eu afirmo isso não porque eu me sinto necessitado ou desamparado, como quem está querendo mais oferta. Ele já havia falado isso aqui, que nós vimos. Aqui no verso 17, mais uma vez, ele agradece a cooperação fiel, singular dos filipenses para com ele, suprindo ele desde o início, como ele diz. E mais uma vez, para esclarecer novamente, ele diz que com isso não significa que ele está pedindo mais ajuda, mas que o interesse maior dele não é a doação, mas são os doadores. Veja aí mais uma vez o verso 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Percebam mais uma vez o ponto de Paulo aqui? Ele diz algo e diz, não que eu esteja dizendo isso. E aqui, o meu interesse não é o donativo. Não que eu esteja pedindo ajuda. O que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, que é uma linguagem estritamente comercial. O que Paulo está dizendo é simplesmente o seguinte. Assim como o dinheiro ele rende juros, quando você coloca ele numa conta bancária, a oferta de vocês rendem lucros espirituais a vocês, e materiais também. E é isso que eu quero. Deus mais abençoa vocês por isso. Cada vez que vocês contribuem, mais acrescenta frutos na vida de vocês. E é isso que me interessa. E é só isso que me interessa. Na verdade, são os doadores. É a igreja e não a doação. Não é isso que me importa. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho contentamento em Cristo Jesus, mas é o fruto que Deus aumenta na vida de vocês. Provérbios 11, 25 diz que a alma generosa prosperará. E o próprio Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, que Deus ama aquele que dá com alegria. É isso que me importa. É o fruto que Deus aumenta na vida de vocês. Por quê? Verso 18. Porque eu recebi tudo e tenho abundância. Eu estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Eu já recebi a oferta de vocês. Quando ele diz, eu recebi tudo, eu já recebi a oferta. E tenho abundância, é uma oferta generosa. E eu estou suprido. Eu estou suprido. Por isso que não é esse o meu interesse. Eu nem penso nisso, nesse sentido. Desde a chegada de Epafrodito,
Ele me passou as mãos tudo. E percebe o cuidado de Paulo. Essa declaração dele aqui, que ele me passou as mãos e que veio da vossa parte, isso preserva e resguarda a integridade e a fidelidade de Epafrodito. Resguarda. Vejam o cuidado de Paulo com as ofertas, com o valor, com as finanças na igreja. Você vai perceber isso na leitura do livro de Atos, quando ele organiza uma coleta para os cristãos pobres em Jerusalém. Ele nunca manipula dinheiro sozinho. Sempre tem uma equipe. E aqui para preservar, esse é um cuidado que deve se ter. E graças a Deus a igreja tem esse cuidado, e que não há em muito contexto. Mas ele resguarda aqui, ele entregou tudo às minhas mãos, Epafrodito. Mas o que me alegra é que a oferta que vocês enviaram, antes do que a mim, é uma oferta em primeiro lugar a Deus, como uma atitude de culto a Deus, de adoração a Deus, agradável a Deus. É isso que me alegra. É isso que me alegra. Ele já havia dito, é o fruto que aumente o vosso crédito, mas também essa oferta de vocês, Deus não só abençoa a vida de vocês, mas ela é um ato de adoração a Deus. É isso que me alegra. Os donativos que vocês me enviaram, eles foram oferecidos a Deus como culto, como sacrifício agradável, como de aroma suave a Deus. O que ele está remontando o culto que havia no Antigo Testamento com um aroma suave, aquela oferta queimada que subia até as narinas de Deus. Eles fizeram isso como parte do culto a Deus, queridos, algo que nós fazemos até o dia de hoje e podemos fazer como parte do nosso culto a Deus, que agrada a Deus e que expressa um elemento de culto que é a adoração, que é a devoção a Deus, mas que destina-se para o sustento da casa de Deus. E Paulo conclui nos versos 19 e 20, depois de ter dito tudo isso. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja aqui o contraste que Paulo faz. No verso 18, ele diz que está suprido pelas contribuições dos filipenses. Por isso que, aí no verso 19, ele diz, e que o Deus, segundo a sua riqueza em glória, vos supra, venha suprir vocês. O Deus a quem ele serve, ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das necessidades de vocês. E ele fala em Cristo, por causa de Cristo, por meio de Jesus Cristo. Vocês me supriram graciosamente, mas o meu Deus, que é extraordinariamente rico em glória, cuidará de vocês, suprindo tanto as necessidades materiais de vocês, quanto as necessidades espirituais de vocês. A esse Deus, no verso 20, percebo que ele muda aqui, ele disse, o meu Deus supra vocês. Agora ele diz, a esse Deus, o nosso Deus. Agora o nosso Deus, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Assim seja. Ou que se cumpra isso que eu disse. Quando o amém no Novo Testamento está no final de uma frase, é como uma expressão de compromisso do que foi dito no verso anterior. Que ele disse no verso 19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza, supra em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que assim se cumpra. Amém. Que assim seja feito. Que é quando está no início da frase tem outro sentido. É como se ele dissesse uma confiabilidade. Em verdade eu te digo. Quando está no Novo Testamento. E Paulo então, queridos, finaliza aqui. Ele finaliza com saudações finais e a bênção que ele diz. Perceberam o ponto, né? Vocês fizeram bem se associando comigo. E vocês foram os únicos, desde que eu cheguei aí e quando eu parti da Macedônia. Unicamente vocês, até quando eu fui a Tessalônica. 2 vezes vocês fizeram isso comigo. E eu não me preocupo com donativo. Não é isso que... Não que eu procure
o donativo, porque não é isso que me interessa realmente. Eu sei viver em toda e qualquer situação, eu tenho contentamento. O que me importa é o fruto que aumente o vosso crédito. Isso que me importa. E que a oferta de vocês, ela foi um culto a Deus em primeiro lugar, e depois supriu as minhas necessidades, mas vocês fizeram para Deus, e é isso que me alegra, é isso que me importa e que me interessa no Senhor. E ele finaliza dizendo aqui: a esse Deus seja a glória pelos séculos dos séculos, final do verso 20, no verso 20, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, verso 21. Santos aqui, é claro que é uma maneira de se referir aos cristãos do Novo Testamento, à igreja, porque foram chamados por Deus e santificados em Cristo Jesus, posicionalmente e a partir de então progressivamente, mas são os santos. E Paulo ordena que eles, como corpo de Cristo, em união, lembram que um dos problemas era a desunião da igreja? Paulo diz, saúdem cada um dos santos em Jesus Cristo. Saúdem a todos, cada um dos cristãos, todos. Vivam esse relacionamento de saudação. Segundo, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Timóteo estava com ele, nós vimos isso no início. E outros irmãos que, sabendo que Paulo estava escrevendo a carta, pediram que as suas saudações fossem incluídas. Recordo no capítulo 1, verso 15 e 16, que Paulo diz que ele fala do progresso do evangelho e ele diz: alguns efetivamente pregam por inveja, mas outros fazem por boa vontade, que estão aqui em Roma, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Eles pregam por amor. Esses cristãos, eles pedem que as suas saudações sejam incluídas à igreja de Filipos. Verso 22, ele diz: todos aqui vos saúdam, ou seja, todos os que estavam em Roma vos saúdam, os cristãos. E o detalhe que mais chama a atenção, especialmente os da casa de César. Especialmente os da casa de César. Capítulo 1, verso 13, vocês lembram disso? Ele diz que a prisão dele contribuiu para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e também dos demais. Todos da casa de César, provavelmente não a família, mas os oficiais do governo romano. Paulo estava preso e teve a oportunidade de pregar o evangelho. Membros da guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, a guarda do palácio do imperador, do pretório, os servos que viviam no palácio, aqueles que viviam no pretório, pessoas ligadas ao palácio real de César, servos, oficiais, soldados, está em Atos 28 registrado também, mas que haviam sido alcançados pela graça de Deus. Pela pregação do evangelho, muitos por Paulo, como cristãos agora, esses mandam saudações aos irmãos em Filipos. Mandem saudações aos irmãos que estão em Filipos. Pessoal ligado ao palácio de César. Eles são meus irmãos. Paulo, mandem saudações em Cristo Jesus. E Paulo encerra dizendo que a graça do Senhor Jesus, Cristo, seja com o vosso espírito. Assim como ele inicia, ele encerra a sua carta com a bênção, como de costume. Assim encerramos, querido, esta carta tão rica e edificante. E que percebemos que, assim como no primeiro século, a igreja hoje temos muito que aprender com os ensinos da palavra de Deus. E aprendemos também que não existe pessoa ou comunidade ou igreja perfeita. Nós vimos isso, não é? Não existe. Uma igreja que Paulo amava, que amava o apóstolo Paulo e que tinha muitas virtudes, mas também haviam problemas. Não existe igreja perfeita. Para encerrar algumas aplicações aqui, queridos, do que nós vimos. Primeiro, para cristãos e líderes. A importância de termos esse entendimento de Paulo, de aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Há mais de 2000 anos, meus irmãos, muitos cristãos e muitos líderes fiéis, pastores, presbíteros, têm passado por diversas situações extremas, assim como o apóstolo Paulo. Até o dia de hoje,
mas que na nossa alma, no nosso coração e da nossa boca, em verdade, possamos dizer, com a força graciosa que vem de Cristo, com a graça de Cristo, com o poder que vem de Cristo, eu posso viver e passar por todas essas situações com contentamento, com alegria no Senhor. Aprenda esse segredo, o segredo do contentamento. Apesar de, viva grato a Deus, apesar de, viva satisfeito em Cristo, apesar de, viva contente em Cristo em todas elas, apesar de. Segundo, a igreja via em Paulo um pregador de Deus, enviado por Deus. Desde o início nós vimos isso, e por isso ele foi suprido por meio dela. Ele estava disposto a servir os irmãos com todas as suas forças, se afadigando no ensino, nas trincheiras, no trabalho missionário e no trabalho pastoral. Então, primeiro, aos líderes, com base nisso. Muitos talvez estejam nos acompanhando aqui pela internet. Deveríamos, e claro que eu me incluo nisso, deveríamos prestar atenção nisso. Neste exemplo do ministério de Paulo, infelizmente em muitos lugares isso não acontece e a igreja sofre. Líderes que não se afadigam no ensino, que não se afadigam nas trincheiras, que não se preocupam com o povo, no trabalho pastoral. Deveríamos prestar atenção nisso. Se é de fato que Deus nos chamou a fazer isso, se é uma vocação de fato e não um meio de lucro. Segundo a igreja, em alguns contextos, é verdade, o ministro ele é fiel ao ministério de ensino na igreja, ele é fiel à vocação, mas por conta da infidelidade, tanto ele quanto a igreja, a infidelidade do povo, tanto ele quanto a igreja sofrem. Conclusão. Pastores deveriam ser fiéis à sua vocação, como Paulo. E a igreja fiel a Deus na cooperação, na parceria, no amor, na contribuição para suprir, com o amor e a fidelidade que os filipenses tinham. Esse é o padrão. Aqui nós falamos para toda a igreja em geral, a igreja de Cristo, não somente presbiterianos. Terceiras motivações. O interesse de Paulo não eram as ofertas, ficou claro aqui. Supriam, e ele passava por aflições e necessidades e ele não negligenciava isso. Ele sabia disso, ele experimentava e não escondia. Mas não era o interesse maior, mas eram os ofertantes. Era a vida do doador. O que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu digo isso finalizando essa epístola porque é triste quando líderes veem o cristianismo ou o ministério como fonte de lucro. Quando o interesse está no ganho, e é somente este. Isso se manifesta na prática quando não labutam, nem se esmeram em prol dos irmãos, mas estão preocupados com a comodidade e com o ganho. Deus irá tratar no tempo certo. Isso não vai passar desapercebido por Deus. Podem acreditar. Você que quer ser fiel, viva o que Deus requer de você. Viva para a glória de Deus e se doe pelo trabalho do rebanho. Seja grato ao Senhor, como Paulo demonstrou. Aprendamos a ser gratos, queridos, e agradecidos aos irmãos. Essa é outra coisa que nós aprendemos aqui, né? Não é verdade? Reconhecer quando somos alvos do amor da igreja, do amor dos irmãos. E para finalizar, aqueles que não são cristãos. Este contentamento em toda e qualquer situação você pode ter em Cristo Jesus. Mas é em Cristo Jesus. Muitos não encontram. E muitos não encontraram. Mas em Cristo esse segredo pode ser aberto a você. Deus pode revelar esse mistério ao seu coração, que enche a alma. Mas aqueles que rejeitam a Cristo não podem compreender isso. Como um cristão pode viver contente em toda e qualquer situação? E nunca compreenderão enquanto não receberem na sua alma a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, se entregue a Cristo, o Senhor, e tenha uma vida cheia de alegria, de contentamento, apesar das situações presentes em que passamos. Vamos ficar de pé, queridos.